Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e nós estamos contando a história da fé. Então lembramos que em Gênesis Deus chamou um povo, então nós estamos contando a história desse povo, o povo da fé, a fé no único e verdadeiro Deus. E esse povo esteve no Egito, ele já saiu do Egito, estava no Sinai e ele parou no Sinai e no Levítico, porque tudo o que aconteceu no Levítico estava lá no Sinai, mas agora estamos em Números. O que acontece em Números? Será que tem números? Será que é só contagem? Talvez, se você gosta de matemática, você dê uma folheada no livro de Números. Se você não gosta de matemática, possivelmente você nunca leu Números, mas ele é importantíssimo. Capítulo 9, versículo 23, vai dizer o seguinte: conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, entre acampar e partir, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, o povo da fé no único Deus tem um líder aí, Moisés. Moisés é quem fala com Deus e quem fala por Deus para o povo. Então, Moisés fala com Deus e por Deus para o povo. Ele é o arauto, ele é aquele que anuncia o que Deus tem para o povo. E o livro de Números, ele é muito interessante, porque enquanto a gente, quando pega Êxodo, e principalmente depois do capítulo 20, que são as instruções, ele está parado ali. O povo parou e está recebendo instrução. Então ele tem Êxodo e Levítico só recebendo instruções. Mas agora nós chegamos no livro de Números. E se você vê o livro de Números, eles vão andar, vão parar, tem o recenseamento, né, que é a contagem do povo, há duas contagens pelo menos do povo, tem algumas outras coisas aqui, tem descendências e tudo mais. É um livro que mistura entre essa ação e esse momento de genealogia, de contagem. Pois é, importantíssimo, até porque naquele período se guerreava muito. Então era bom você saber quantos guerreiros você tinha e, se a minha pesquisa não falha, era contado homens a partir de 20 anos de idade. A gente sabe que para ser um homem para Israel você precisava ter 30 anos, até por isso Jesus começa o ministério dele com 30 anos. Mas ali parece que eles estão contando os homens a partir dos 20 anos, porque já conseguem ir para a guerra. Então é importante isso. Lembrando que o povo agora ele sai do Egito, ele sai do Sinai e ele vai sentido aí Canaã, a terra prometida, mas ele vai passar por Cades Barneia e ele vai passar também pela Transjordânia, ok? Então esse destino do povo vai dar uma mexida em tudo isso. Mas o que acontece com o povo em Números é muito... seria engraçado se não fosse tão trágico. Porque quando você pega Números capítulo 11, você vê a murmuração do povo, porque tem uma saudade da mordomia do Egito. Porque lembra quando eu disse que ser escravo era horrível? Mas também você estava na maior potência daquele período. E quer dizer que você não tinha falta de comida. Mas Deus nunca deixou nada faltar para Israel. Mas a dependência, a incerteza, a ter que andar sobre fé, é algo que nos tira do centro. E quando nos tira do centro, nos incomoda. E quando nos incomoda, normalmente a gente age reclamando. Então a primeira murmuração aí sobre a saudade das mordomias do Egito. Mas o que Deus faz? Ele disciplina. Só que ele manda também carne, ele manda o fogo lá, porque o período muito frio, ele manda fogo para aquecer o povo. Em Atos de Deus. Depois, Números 12, quando Moisés se casa. Moisés se casando e o povo faz o quê? Murmura. Arão e Miriam estão lá com a língua fervendo. Será que a gente conhece pessoas que gostam de falar, gostam de fazer pedido de oração pela vida dos outros? Gosta de contar testemunho da vida alheia? Pois é, Arão e Miriam parece que gostaram dessa história de compartilhar da vida alheia. Fato é que isso não só trouxe
coisas boas de Deus. Na verdade, esse ato trouxe disciplina de Deus para Arão e Miriam. No capítulo 13, os espias vão olhar Canaã e eles trazem aquele relato maravilhoso, mas são gigantes. E aí, o grande medo, nós seremos detonados, nós seremos devorados, devastados. Andamos à toa. Deus não nos ama, Deus não está conosco. E mais murmuração, mais reclamação. E aí Deus pune a incredulidade e age de acordo com a fé dos que creram. Lembra que nós estamos contando a história da fé. Então a história da fé não está com aqueles que murmuram, mas a fé está com Josué e Caleb, que não está olhando as circunstâncias, mas está olhando a promessa, está olhando a aliança, está olhando a história e vendo a fidelidade de Deus e vendo que vale a pena ter fé nesse Deus. Portanto, eles vão passar 40 anos peregrinando no deserto para toda uma geração morrer para eles poderem entrar. Números capítulo 14 tem a reação a esse relato, né? E aí eles murmurando, é melhor ter morrido no Egito, não quero mais viver, muito difícil, a gente correu até aqui, agora pode entrar. Pois é, você acha que só na sua família tinha murmuradores? Se você acha que não tem murmuradores na sua família, talvez você seja um murmurador. Talvez você seja a pessoa, enquanto eu estava falando aqui, você estava rindo, mas possivelmente está rindo de você. E você é o grande murmurador e as pessoas não aguentam mais ouvir você falando. Porque quando você abre a boca, é para reclamar. E aí, você fica pelo caminho. Porque quem tem fé não fica olhando para os problemas e adversidades. O foco está lá em Jesus, está na fé, naquilo que Deus prometeu, na aliança. Né? É essa fé que nos move. E mesmo quando as coisas estão adversas, que os inimigos são gigantescos, a gente não olha pelo poder dos inimigos, a gente tem certeza no poder de Deus e a gente segue. Número 16, a rebelião à liderança de Moisés e Arão. O povo começa a se revoltar. Quem são vocês para se colocarem acima de nós? Né? Já viu pessoas que não conseguem respeitar encarregado na empresa? Acha que é alguma coisa só porque tem um cargo? Tudo bem que tem um monte de pessoa que acha isso mesmo. Mas tem pessoas que são insubordinadas por natureza. Não quer ver ninguém acima deles. Acham que é um absurdo. Mas Deus pune os reclamadores com morte. Com morte. E é muito triste, às vezes, ver... Eu estava conversando com algumas pessoas e você vai percebendo o tanto de gente que torce, às vezes, para projetos darem errados. E não é projetos de homens. É projeto de Deus, que colocou no coração de homens. Assim como colocou em Moisés e Arão. E, às vezes, a pessoa fica lutando contra. E Deus é muito gracioso porque no Antigo Testamento Deus puniu com morte. Imagina hoje que se fosse acontecer isso, será quantos membros das nossas igrejas, né, pensando na igreja do Brasil no geral, estariam vivos hoje só de pensar alguma coisa contra os seus líderes, se rebelar, querer fazer do seu jeito e falar assim, não me importa como você vai falar, eu vou fazer do meu jeito. Não importa se você é o pastor da igreja e eu estou com Deus aqui, eu vou fazer do meu jeito. Pois é. Mas também tem muito pastor que acha o gidão de Deus e fica colocando carga sobre os fiéis, e esses também deveriam ser consumidos, sem dúvidas. Mas Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É isso que a gente deve fazer. Um cristão, ele tem nele a gratidão. É alguém que vive grato. É alguém que está vivendo pela fé. E é interessante porque quando você faz isso, você traz para si, né? Vamos lembrar no relato que está aqui em Números da serpente, né? Tem que ficar com a serpente. E quando Moisés está
com um braço fraco, pessoas vêm e ajudam ele a ficar com o braço levantado para o povo vencer a batalha. E isso me lembra de amizades espirituais. O quão importante é nós termos amigos em que quando nós estamos fraquejando, pessoas que levantem a nossa mão, pessoas que estão lá orando por nós, Senhor, não deixe que a mão dele se canse. Senhor, ajude. É isso que a gente precisa, de amizades espirituais. Pessoas que orem por nós, que cuidem da nossa vida orando, não falando por aí, não reclamando, mas com o coração grato e gratidão pela vida uns dos outros. Amém? O livro de Números é fantástico. Eu aconselho vocês a parar e ler um momento, porque tem muita coisa legal. Se você gosta de ação, esse livro é bem legal. 3 perguntas para a gente encerrar aqui. E primeira coisa, o que você já ganhou falando mal da vida dos outros? Segunda pergunta, o que você já ganhou abençoando a vida dos outros? E terceira pergunta, o que você acha que a quem você acha que Deus recompensa? O que murmura? O que reclama da vida dos outros? Ou o que tem um coração grato? Que Deus abençoe e boas reflexões.